Fala pessoal, tudo bom? Giovanni aqui da Mestres do Site e hoje eu vim falar com você sobre registro de domínio, compra de domínio. Muita gente não sabe o que é, muita gente já sabe o que é, mas existem aí algumas informações que são cruciais para você poder escolher bem o domínio da tua empresa, não cair em fria, escolher um domínio fácil de ser utilizado, fácil de ser digitado aí pelo teu cliente. E eu vou dar todas essas dicas aqui para você e te dar o caminho das pedras para você fazer do jeito certo. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Aqui no canal da Mestres do Site a gente movimenta muito conteúdo para te ajudar no marketing digital da sua empresa, na tua presença digital, na sua transformação digital. Tudo que a gente quer é que você comece a utilizar a internet para gerar negócios aí para você, para gerar oportunidades. E se você gostar do conteúdo que eu vou falar aqui, por favor, dá o joinha lá, pra gente é muito importante porque ajuda a levar esse conteúdo aí para mais pessoas, tá? Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o que a gente vai falar, que é registro de domínio. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou colocar todo mundo na mesma página. Então, antes de falar sobre como a gente vai fazer o registro de domínio e quais são as dicas que eu vou dar para vocês, eu vou explicar o que é domínio, porque muita gente não sabe. A gente aqui na Mestres do Site atende um volume muito grande de pessoas o tempo inteiro, o nível de consciência dessas pessoas é do mais variado que você puder imaginar. Então, domínio, o que é? É o seu endereço na internet, tá? Domínio é o seu endereço na internet. Muita gente confunde domínio com hospedagem e daqui a pouco eu falo da onde que nasce essa confusão. Então imagina que você tem uma empresa chamada Fulano de Tal Associados, por exemplo, e você quer montar um site para sua empresa e você quer comprar um domínio. Beleza, eu quero o meu domínio, eu quero que o meu site apareça no domínio fulanodetal.com.br. Aqui a gente já vê que o domínio ele é formado por duas partes. Ele é formado pelo nome, que seria o fulano de tal, nome da sua empresa, .com.br. Então a gente vê que o domínio ele tem duas partes. Ele tem o nome e ele tem a extensão. E a extensão ela pode ser uma extensão simples ou uma extensão composta. A extensão simples seria nome da sua empresa.com ou nome da sua empresa.com.br. A .com.br seria a composta. Aqui no Brasil, todos os domínios que terminam em .br, né, eles são gerenciados por um órgão chamado Registro BR, e sempre que você quiser comprar um domínio, nós recomendamos que você vá até esse site, que é o Registro BR, esse órgão, e digite lá o domínio que você quer comprar. Eu tô com a tela aberta aqui, ó, vocês já podem ver o site do Registro BR. Eu quero comprar o domínio, vamos imaginar que o nome da minha empresa é Mestres do Site. mestresdosite.com.br. A gente vai chegar aqui e a gente vai descobrir que já existe alguém que registrou esse domínio. Então tem mestresdosite.com.br, domínio não disponível para registro, domínio já registrado. Significa que alguém já comprou esse domínio antes. Então o domínio é uma coisa muito importante. Assim que você definir o nome da sua empresa, é muito importante você entrar lá no Registro BR e ver se ele está disponível. Muita gente muda até o nome da empresa, em fase inicial de negócio, obviamente, pelo fato do domínio não estar disponível. Porque existe uma grande conexão entre o seu domínio, a sua identidade, né? Eu não poderia ter a empresa, o nome dela é Mestres do Site, e o domínio Mago do Site, por exemplo, né? Ou Guerreiro do Site. Então a gente tem que ter uma conexão entre o domínio e o seu nome de fato. E muitas vezes esses domínios já estão ocupados por outras empresas. Mas esse também é um ponto que você não precisa ficar tão preocupado. Ah, mas já tem alguém com o meu domínio. O domínio ele não é eterno. O domínio ele tem uma data de validade. Então, quando você compra um domínio, você está comprando ele sempre por ciclos anuais, né? Você pode comprar ele por 1 ano, por 2 anos, 3 anos. Aqui no Registro BR, hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, você pode comprar um domínio por R$40 por ano. Você pode comprar ele por um período maior, você vai ter um desconto na tua anualidade, mas a base de cálculo é sempre R$40 por ano. O que a gente sempre recomenda também é você chegar nos registradores de domínios internacionais, por exemplo, um site da HostGator, né, e pesquisar pelo teu domínio.com. Você pode ter o seu domínio.com.br e o teu domínio.com. É importante que você faça essa trava, porque você pode ter outras pessoas usando o teu domínio
E isso é indesejado, né? Vamos imaginar que você tem um concorrente. É muito comum em negócios locais, onde você tem lá Rei do Óleo, por exemplo, você tem Rei do Óleo em tudo quanto é lugar. E se eu tiver o meu negócio chamado Rei do Óleo aqui, eu posso ter o domínio .com e .com.br, e se eu, por exemplo, registrar só o .com, pode ser que alguém vá lá e pegue o .com.br e me monte o site e as pessoas vão se confundir. Mas quem que é quem? Então, toma cuidado, o teu domínio ele é tão importante quanto a tua marca, quanto o teu logotipo, porque ele tem uma associação bem direta com o teu nome, com a identidade que as pessoas fazem com você. E aonde que nasce, pessoal, essa confusão que as pessoas fazem entre domínio e hospedagem? O fato de você ter um domínio não significa que você tem uma hospedagem. Existem muitas empresas que, quando vão vender o domínio para você, eles falam o seguinte: não, amigo, vamos fazer o seguinte, não paga nada pelo domínio, não. Eu te dou o domínio, só que você entra num plano de hospedagem para mim. E aí, às vezes, pelo teu nível de consciência não ser tão alto, você não entender direito o que está acontecendo, você tem a sensação de estar pagando pelo domínio, você nem precisa de hospedagem, porque você não escolheu quem vai fazer teu site ainda e tudo mais, você não está naquele momento, você só queria travar o domínio, e o pessoal vai e te trava num plano de hospedagem. Acontece muito isso. Muita gente vem até a gente pergunta, você já tem domínio, não sei o quê? Eu pago lá uma mensalidade todo mês pelo meu domínio. Eu falo, não, pelo seu domínio você não paga mensalidade, você paga anualidade. Você está pagando por uma hospedagem que você não sabe que tem, você nem sabe que usa. Muitas vezes essa hospedagem já te dá direito a colocar um site lá dentro, até mesmo utilizar um e-mail com seu domínio, que é interessante e tudo mais, mas você, por não ter conhecimento técnico, você acaba não sabendo fazer uso disso. É sempre bom você ter o auxílio de uma empresa ou de um profissional aí que entenda como funciona, como registrar um domínio, como vincular esse domínio à sua hospedagem, troca de DNS, zona DNS, essas coisas que são um pouquinho mais técnicas. O simples fato de comprar, o que eu recomendo, 2 sites que eu recomendo muito, é o do próprio Registro BR. Sempre recomendo os nossos clientes a comprar o domínio lá no Registro BR diretamente. Na descrição do vídeo nós vamos colocar o link aqui do site do Registro BR. E no caso de domínios internacionais, recomendo aí sites como HostGator, como GoDaddy, para você fazer a compra aí num ambiente grande. Tem muito registrador de domínio que é pequeno, muitas vezes você pode ter um pouquinho de dor de cabeça com suporte, mas essas empresas são grandes aí, são consolidadas e com certeza vão conseguir te ajudar depois que você fizer a compra, tá bom? Então são essas dicas que eu passo aí para você em relação a essa base fundamental aí do domínio. E aí entra uma outra pergunta, né, que é a segunda parte aqui do que eu vou falar, que é como escolher o melhor domínio. Primeiro, não existe regra, né? Não, mentira, existem regras sim. O próprio Registro BR tem algumas regras de domínio, né? Você não pode sair colocando qualquer coisa aqui, ó. Vamos colocar um domínio qualquer aqui gigante e colocar para pesquisar, você vê que ele já dá um erro, né? Ele tem que ter entre 2 e 26 caracteres, não incluindo a categoria. A categoria é o que ele chama aqui de .com.br. Tem outras coisas, você também não pode colocar vírgula, você até pode colocar acento, mas eu não recomendo. Então, o domínio, sempre busque a maior semelhança possível com o nome do teu negócio. Se não estiver disponível, vamos imaginar que o nome do teu negócio é o fulano de tal.com.br, mas ele não está disponível. Fala, poxa vida, eu não posso mudar o nome do meu negócio agora. Eu já trabalho no mercado, eu já atuo, não é o momento certo, já registrei a marca, então eu preciso ver uma variação dele. Eu posso ver aqui embaixo as próprias sugestões que o Registro BR já te dá. Então, fulano de tal.arg, então você busca extensões que estejam relacionadas ao que você faz. Então, se é um prestador de serviço, você tem esse aqui, ó, fulano de tal, srv.br. É menos comum? É menos comum, mas resolve um problema. E depois você marca lá o fulano de tal.com.br e você fica monitorando para ver quando que esse domínio vai expirar. Porque se o dono não renovar aquele domínio, em questão de 2, 3 meses, ele perde o direito de ter aquilo e aquilo entra num processo de liberação que você pode ter direito a adquirir aquele domínio novamente. Então, se você não tem direito a comprar um domínio hoje, não é o fim do mundo. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, você possa ter esse domínio. O que eu não recomendo é que você espere ter o domínio, você ficar esperando esse tempo todo para você ter o domínio que você tanto sonhou, para você buscar a tua presença digital. Isso é muito comum, a gente vê aqui e fala, mas o meu domínio ele não está disponível, eu vou esperar para o domínio ficar disponível para fazer meu site. Eu falei, é a maior besteira que tem, porque o teu site ele é uma ferramenta de geração de negócio. Se você souber usar ele, ele é uma ferramenta de geração de negócio.
e dá para você transferir tranquilamente o domínio de um site. Então, a maior besteira do mundo é você esperar que um domínio esteja disponível para você buscar a presença digital da tua empresa. Isso não existe. Você precisa entrar, se eu não me engano, a LG ficou muitos anos utilizando um domínio que não era lg.com.br, ela utilizava lge.com.br. Eu lembro muito bem disso. Isso há muitos anos atrás. Você imagina uma empresa do tamanho da LG ter que esperar o domínio dela ficar disponível para ela entrar na presença digital? Não combina, né? Então a tua empresa também não pode esperar, não importa o tamanho dela. Busque uma variação, você pode até brincar com variações aqui no nome, né? Então, tal de fulano, eu já vi muita gente fazer isso, ó, taldefulano.com.br está disponível. Então, você pode inicialmente começar e depois você troca isso, é muito fácil você fazer essa troca de domínio lá com o teu webmaster, com a empresa que desenvolveu o teu site. Aqui na Mestres do Site a gente recebe esse tipo de demanda com uma certa frequência, e é uma coisa relativamente simples. E aí a gente sempre dá a dica aí, busque sempre o .com.br, porque você está no Brasil, busque também a variação.com, e se você é alguma coisa específica, vamos imaginar que você é uma escola, uma faculdade, busca um .edu, que é legal, né? Você tem o .edu, que é uma extensão .edu.br. Se você for um blog, você pode colocar .info. Tem muita startup usando, por exemplo, .io, que é io, né? Então, você tem várias opções aí de extensão de domínio, que é sempre uma combinação entre o seu nome e a tua extensão. Busque alguma coisa, não deixe de fazer o site por causa do domínio, tá? Isso é importante você entender. Algumas dicas aqui, agora é a parte final do conteúdo, é a terceira parte. Eu vou dar algumas dicas na hora de escolher. Porque às vezes você tem ali um nome do seu negócio, mas esse nome ele tem algumas características que, por exemplo, ele pode ter uma dificuldade de pronunciar. Do seu domínio vão variar o endereço do teu site, então quando alguém for entrar no teu site ele vai ter que digitar o teu domínio, e ele vai ter também os e-mails. Então vamos imaginar esse exemplo que eu dei aqui. Então tem contato @ domínio, que seria contato @ fulanodetal.com.br. Fulanodetal.com.br é fácil de pronunciar ou é difícil? Né? É o Scott Bright da vida, que as pessoas não compravam porque não sabiam falar. O teu público vai entender quando você falar o teu domínio? Vai ser entendível? Ou você vai ter confusão sonora? Por exemplo, o N com M, a hora que você estiver soletrando. Você, manda um e-mail para mim lá, contato @ fulanodetal.com.br. Fulano do quê? Fulano de tal. T-A-L. A hora que você soletrar, vai ser fácil de entender para a pessoa lá do outro lado? Se não for fácil, eu recomendo busque uma variação, busque alguma abreviação para facilitar a vida do teu interlocutor. Porque parece piada, mas a gente vive nesse mundo há muito tempo. A gente já viu pessoas que tiveram problemas com os e-mails, tiveram que trocar o domínio, porque as pessoas que estavam do outro lado do telefone, tinha televendas, não conseguiam entender o e-mail deles. Então era muito comum as pessoas errarem do outro lado e não mandarem e-mail para essa empresa. E aí a pessoa opta, você tem um custo adicional, vai ter que comprar um outro domínio, trocar e-mail e tudo mais. Então, esse é um item que você precisa tomar bastante atenção. Outra coisa, o seu domínio ele tem personalidade ou ele é genérico? É muito bom que o domínio ele tenha uma conexão forte com a tua marca, ele precisa ter uma personalidade. Quando você falar o domínio do teu site, as pessoas precisam visualizar no seu negócio. Nem sempre precisa ser a relação da marca diretamente, igual o exemplo do meu aqui, mestresdosite.com.br. Você pode ter alguma outra conexão, né? Por exemplo, eu poderia ter um domínio chamado criaçãodesite.com.br. É um domínio que já está em uso, então nós não temos esse domínio, mas ele falaria muito sobre o nosso negócio também, ele teria uma conexão. Qual é o tamanho do seu domínio? Evita utilizar domínios muito longos. Como eu mostrei aqui para vocês na tela do Registro BR, domínios acima de 26 caracteres não dá para você registrar. Mas também não é bom você ter um domínio muito grande, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos registrar. Fulano de tal, mestres do site. Já vi muita gente fazer isso. Mestres do site. Não precisa fazer isso. Você não precisa ter um domínio tão grande. Seja um pouquinho mais enxuto, né? Lembra que o interlocutor muitas vezes ele vai ouvir você falar. Quanto mais longo for, maior a chance dele errar, tá? E toma cuidado sempre com a extensão. Procure uma extensão que tenha alguma coisa relacionada ao teu negócio.
.com e .com.br sempre tem conexão, né? Mas se você tem um negócio mais específico, um nicho, você pode utilizar as extensões que o próprio Registro BR te dá, que são muito interessantes também. Quando você for colocar o teu domínio, procura utilizar, dentro dessa lógica toda que eu mostrei para vocês, uma última dica que eu dou, tenta colocar alguma coisa relacionada ao teu termo principal de pesquisa lá no Google, né? Então, no nosso caso aqui, seria a criação de site. Eu estou trabalhando com o termo site. Então, o Google sabe que, de alguma maneira, o meu negócio está relacionado com site. Então, a autoridade do meu domínio para esse termo, ele tende a ser maior. Milhares de outras coisas. São mais de 200 fatores que determinam a indexação, além dos fatores externos do teu site quando alguém pesquisa no Google. Então, não acho que só porque você comprou o domínio site, que quando alguém pesquisar site você vai aparecer. Não, o Google vai analisar outros 199 fatores. Eu falei milhares aqui, mas eu estava exagerando, são 200 fatores. Então, é importante ter, é importante, ajuda, mas não é a única coisa que você tem que se preocupar. Se você quiser entender um pouquinho mais de SEO, de busca orgânica, a gente tem muito conteúdo no nosso blog e também no nosso canal de YouTube, ou até mesmo se você quiser falar com um dos nossos consultores, nós somos especialistas em posicionamento orgânico também, a gente pode te ajudar mais nesse assunto. Então, pessoal, eu estou revisando aqui o meu conteúdo, é basicamente isso, né? Tem outras coisas que são importantes, que derivam aí do domínio, que depois é escolher uma hospedagem, mas aí é um assunto para um outro vídeo que a gente pode falar mais tarde. Muito provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo dentro da nossa matéria de blog, aqui vão estar, dentro desse conteúdo, vão estar alguns vídeos explicando também mais lá sobre a hospedagem, porque é importante você entender que a hospedagem não é o domínio, e uma vez comprado o domínio, você precisa escolher o teu servidor. E aí nesse próximo conteúdo você vai ver aí sobre o que você precisa fazer para hospedar o teu domínio, como escolher a melhor hospedagem e tudo mais, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. O link para você comprar o teu domínio está aqui do Registro BR. Se você for comprar um .com, pesquisa sites como HostGator, GoDaddy, que são sites confiáveis aí para você poder fazer essa compra tranquilamente. Só fica atento para não fechar nenhum pacote de hospedagem aí indesejado, tá bom? Valeu pela atenção, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o joinha aí. Valeu, abraço!